Bom, hoje um bate-papo especial e com muita honra. Eu recebo aqui Ademir Calegari também, Telmo Amado. Boa tarde, rapazes. Prazer imenso tê-los aqui. Boa tarde, satisfação muito grande estarmos aqui em Jataí, uma grande alegria. Que bom. Fabélia, uma alegria reencontrá-la e aqui no Sucesso no Campo, em Jataí, trocando ideias com produtores de como avançarmos na agricultura, buscando sustentabilidade com produtividade. Bom, agora vamos tentar aqui, eu não sei em quanto tempo a gente vai conseguir falar, porque o assunto renderia para nós ficarmos uma tarde inteira, porque vocês trazem um tema que é essa nova agricultura. A gente tem falado, a gente vê o produtor, o consultor, todo mundo falando de nova, 4.0 e já não sei quem mais, já vai botando tanto zero aí, ponto zero. Afinal de contas, o que é esse novo? Começa, Ademir. Comigo? Isso. Então, o que nós vemos aqui, junto com o professor Telmo, nosso amigo, é compartilhar com os produtores, né, e pessoas que vão nos acompanhar, é um pouco da trajetória que está passando a nossa agricultura. Os desafios que tem a nossa agricultura. Nós temos uma história aí já de mais de 40 anos ligada ao campo e com experiências de estudo, de universidade, da pesquisa e principalmente nesses últimos 12 anos aí como consultor. Nós vamos discutir um pouco como é que estão os manejos, porque sempre o ponto crucial no nosso entendimento é o diagnóstico. Isso para qualquer empreendimento, para qualquer desenvolvimento, para qualquer caminho. Onde nós estamos? Qual que é o próximo passo? O que eu construí? E aí é você olhar todo o sistema produtivo, onde você está, as culturas que ali desenvolvem e nunca se esquecendo, né? Como o professor Telmo sempre fala, né? O ponto-chave é o solo. Nós temos que construir uma fertilidade nesse solo. Nós temos que desenvolver um sistema de manejo que seja adequado, né? Que respeite a mãe natureza e que contribua para produtividades rentáveis, econômicas, sustentáveis. Então, esse novo nós vamos discutir muito aí a questão de planta de cobertura, a questão de rotação de culturas, a questão de buscar esse equilíbrio, né? Que é o equilíbrio no ser humano, na história da humanidade, nos povos, nas nações, né? Buscar o equilíbrio é o mais difícil. E também no solo, no manejo do solo, das culturas, é buscar o equilíbrio entre os atributos químicos, físicos e biológicos. E também aí essas relações planta, solo, água, como é que funciona tudo isso. Então ali nós temos as grandes informações ou muitas informações acumuladas e aprendendo com os produtores e validando em diferentes regiões e viemos aí para discutir com esses detalhes aí. Telmo, quando fala desse equilíbrio, quando fala de fazer esse plantio direto, mas isso aí já é feito, o que é a diferença que nós temos que olhar? Bom, a primeira coisa que, de fato, quando iniciou a pandemia, né, todos nós ficamos com aquela sensação, o agro não para, né? E felizmente não parou, isso foi muito importante para produzir alimentos, para gerar divisas, né? Mas neste momento o agro está sendo impactado pelas consequências da pandemia que tem. De quem parou? De quem parou, exatamente, né? E assim, consequências macroeconômicas que acabam desafiando os nossos produtores a planejar as suas próximas safras. Então, muitos produtores, em resposta a inflação que chegou no agro, né, com os insumos todos sendo majorados a um patamar histórico, alguns, tem levado alguns agricultores a dizerem assim, olha, eu vou aliviar o meu investimento, eu não vou fazer investimento em fertilizantes, outros em corretivos, etc. E essa colocação que o Ademir pondera, que realmente isso não deveria ser feito sem critérios. Nós devemos ter critérios muito sólidos para poder tomar uma decisão como esta sem prejuízo aos ganhos de produtividade, aos ganhos de competitividade da agricultura brasileira, que vem sendo conquistado. Nós gostaríamos que os avanços fossem mais rápidos,
mas nós estamos, né, tentando discutir isso com o agricultor, a importância do diagnóstico do agricultor, saber o que ele fez nas últimas safras, que poupança realmente ele possui e fazer, né, então, uma racionalização nos seus custos sem prejudicar a produtividade, porque nós discutimos muito que um corte de utilização de insumos sem este diagnóstico preciso poderá nos levar a um retrocesso daquilo que nós conquistamos. E é isso que nós não desejamos, né? E nós queremos realmente enfatizar que aqueles agricultores que possuem este equilíbrio que o Calegari nos coloca, né, de atributos químicos, físicos e biológicos, certamente eles têm uma margem maior para se adaptar a uma condição de custos da próxima safra. Já aquele agricultor que, infelizmente, não vinha fazendo um bom manejo, agora realmente ele vai ter que ponderar muito bem quais são as suas metas, né? Então, quer dizer, ele pode ter um sofrimento maior, um impacto bem maior. E aqui agora eu vou daqui para lá, né? Eu vou começando aqui com você. Nesse corte, então, nesse ponderamento, eu começaria ali em fazer análise de solo. Essa análise de solo não é uma análise simples, precisa ser uma análise mais detalhada, com talhões menores, profundidades maiores. Qual a principal orientação para o produtor na hora dele analisar com o seu consultor o que é que ele pode colocar menos, colocar mais? Perfeito. Um assunto que nós discutimos nessa manhã com os produtores, numa prévia do que vai ser a nossa reunião, nós discutimos a necessidade do agricultor investir na formação de um perfil de solo, e este perfil de solo é importante que ele tenha condições mínimas além daquela camada de 0 a 20 centímetros que o agricultor normalmente concentra a sua atenção. Então, muitos agricultores eles têm um gradiente de qualidade química, que quando vai para a camada de 20 a 40, de 40 a 60, há um decréscimo muito acentuado dos atributos químicos. Então, o agricultor ele precisa melhorar o ambiente que a gente chama de subsolo para que as raízes se aprofundem e possam buscar água, né? E, consequentemente, todo o volume de solo vai ser melhor utilizado, vai ser melhor explorado. Eu não gosto desse termo explorado, parece que dá uma sensação de está retirando ganância. Exatamente, mas que ele pudesse utilizar o solo no maior volume possível. Isso é estratégico nesse momento, porque se realmente as raízes ficarem concentradas na primeira camada, os primeiros 20 centímetros, nós não estaremos utilizando o solo no seu potencial. Nós temos aí um solo que você pode utilizar 60, 80, 1 metro de profundidade, né? Mas para isso não bastam só atributos químicos. Nós temos que ter uma condição física que permita o aprofundamento, então nós não podemos ter compactação do solo. E, finalmente, a parte biológica, né, Ademir? Porque muitas vezes nós temos patógenos no solo que vão comprometer o sistema radicular. Outras vezes falta oxigênio para as raízes ou a resistência à penetração do solo é tão alta que as raízes não conseguem explorar ou aprofundar o seu sistema radicular. A gente já viu algumas situações de remover a planta e os nódulos lá que foi de marcas de impacto, né? Então, sintetizando a minha observação, realmente, num cenário em que os agricultores querem racionalizar o uso de insumos, um solo vivo, um solo com boa qualidade, ele é essencial para que o agricultor possa fazer este melhor aproveitamento dos recursos que ele possui. E o Calegari, juntamente conosco, nós fizemos uma reflexão de que, bom, aquele agricultor que está pensando em utilizar doses menores de fertilizantes químicos, deveria fazê-lo com base em uma análise de solo bem feita,
e talvez modificar um pouquinho a plataforma de investimento e investir um pouco mais em rotação de culturas, em culturas de cobertura e outros insumos que possam aumentar a sua eficiência de utilização daquele insumo. Porque, de fato, nós temos ainda um espaço grande para aumentarmos a eficiência dos nossos sistemas produtivos. Você vota com o relator? Você vota com o relator? Com certeza, né? Estamos aí sintonizados na mesma direção. E, veja bem, essa caracterização que o professor Telmo colocava aí muito bem, nós temos que avaliar, dar números. Existe uma compactação. Hoje nós sabemos que os 3 grandes, né, professor, 3 grandes desafios da agricultura brasileira, compactação de solo, desafios com nematóides e problema de doenças radiculares. Esses 3. Agora, que nível de compactação? Ou seja, está tudo no solo. Está tudo no solo. Foi causado por ingerência, ou por um mau cuidado, ou por uma desatenção, uso de plantas multiplicadoras, sem essa preocupação de planta de fator de reprodução baixo para nematóides, ou não rotação de culturas, uma menor biodiversidade, uma menor diversificação. Tudo isso vai levando níveis mais baixos de matéria orgânica a um aumento desses organismos nocivos aí ao desenvolvimento das plantas. Então, essa quantificação, esse detalhamento, ou esse diagnóstico com qualidade, com uma amostragem com qualidade, realmente você determinar o 0 a 10 e saber que realmente essa quantidade de nutrientes está ali, que o 10 a 20 essa quantidade está ali e que o 20 a 40 também. Então, o próprio sistema de plantio direto, né, e eu posso até estar exagerando, professor que tem uma experiência nacional e internacional aí, que é professor, consultor e visita muitos fazendeiros, nós vemos o sistema de plantio direto no Brasil, a grande maioria não mexe no solo. E está jogando calcário, fazendo calagem na superfície. Nós temos os resíduos das plantas que vão ficando na superfície. Então, há esse acúmulo natural de nutrientes, de cálcio, exagero. E quanto mais nós fazemos isso, mais vai diferenciando. Então, esse diferencial no perfil, nessas camadas, ele é gritante. É só maior ou menor, mas ele existe praticamente em quase todas as propriedades das fazendas. Então, esse remanejamento, esse reequilíbrio, o uso de gesso agrícola, que é o sulfato de cálcio, que é maravilhoso, que vai permitir essa descida aí de cálcio, né? O sulfato levando o cálcio e o cálcio descendo em profundidade, como disse o professor, eliminando camadas compactadas mais severas, e com isso o cálcio vai, né? O cálcio é o nutriente mais importante para a divisão celular, crescimento de meristema, que vai fazer com que a planta vá buscar profundidades e buscar água dentro do perfil do solo. Então, esse equilíbrio, mais os outros cuidados, a questão dos nutrientes, dos níveis adequados, e ali aquilo, quem fez o dever de casa ou vem fazendo, como o professor falou, os produtores que estão mais preocupados e que vem aumentando matéria orgânica, aumentando diversidade, reequilibrando mais os nutrientes e micronutrientes também, não só macro, e também cálcio, magnésio e enxofre, né, que são macronutrientes secundários importantíssimos e que muitas vezes não têm essa grande atenção levada adiante, são importantíssimos nesse momento. Então, esse momento crucial de grandes desafios para ele saber, não, aquele talhão está mais equilibrado, eu vou poder, nesse momento, reduzir um pouco de tal nutriente. Agora, o que nós estamos vendo muitas vezes por aí, que às vezes é preocupante, é que muita gente fala, não, eu não vou mais adubar esse ano que vem, nesses outros 2 anos. Eu vou colocar 0 de fertilizante assim, eu já ouvi em toda a isso. fazenda, em todas as áreas, né, professor? E também, por outro lado, não, eu vou usar um remineralizador aí naquela área. Então, nós temos que ver o que nós vamos usar, que tenha cunho científico, que tenha resultados, que tenha mostrado que tenha uma solubilidade, porque nós precisamos de nutrientes solúveis para aquela cultura. Então, esse equilíbrio é muito importante para saber por onde nós vamos e buscar o produto adequado para fazer esse remanejamento, utilizar mais plantas para nós termos efeito alelopático, que nós vamos diminuir com os anos, isso tem mostrado nos anos de trabalho da pesquisa e da experiência dos produtores, daqui e diferentes países do mundo, que nós conseguimos diminuir essa pressão populacional de planta daninha, que tem sido esse ano aí muito grande, e com esse equilíbrio nós vamos realmente balançar para ter não diminuição ou quebra grande de produção a nível de Brasil e, consequentemente, de produtividade nas áreas. Mas é esse saber as áreas homogêneas dentro de uma propriedade, dividir os talhões, os lotes, o perfil cultural, ver bem e não tratar tudo isso de uma forma só, de uma dose única de um produto ou de um corte horizontal, geral de tudo essa. Mas esse com muito critério, como disse o professor, para saber realmente o que nós podemos fazer. Quem está fazendo bem esse dever de casa, com certeza vai poder diminuir um pouco desses insumos e vai continuar com produção e produtividades.
enquanto que outros aí vão pagar, digamos, mais caro por isso. Falando dessa questão toda aí, de um modo geral, a gente se refere à soja. Mas ainda nessa reunião hoje com os produtores, você ainda falou da sua experiência no café. E eu também te pergunto da questão da cana, da fruticultura. Esse pessoal, todo mundo quer, necessita. Nós estamos aí falando para o Brasil inteiro, então nós temos cultivos distintos, com regiões diferentes. Esses produtores, eles também precisam ficar atentos a essa adubação. A renovação do canavial, por exemplo, nós sabemos, temos resultado do IAC, temos trabalhos de diferentes colegas, pesquisadores, experiência de produtores daqui, do Paraguai e diversos outros países. Só o uso adequado de uma cobertura, por exemplo, a Crotalária junce em cana é de 8 a 12 toneladas a mais por hectare de como de cana por hectare. Quer dizer, o uso de biológicos, o resultado tem crescido, o uso de biológicos é fantástico, aí, tricoderma, bacilos, pocônia e outros, né? E bactérias solubilizadoras de fósforo, o uso adequado de planta de cobertura, mix de plantas, né? Que nós temos trabalhado muito com os mix, eu trabalho já há 43 anos com planta de cobertura, mais de 162 espécies em 51 países, e o que tem nos mostrado? A mistura de plantas, 4, 5, 6, 8, 10 plantas, isso na Europa, Estados Unidos e diversos países do mundo, Austrália, os resultados são fascinantes, aqui no Brasil também. Então, quando nós começamos a colocar plantas adequadas, nós vamos diminuir nematóide, não vamos abrir canais para ter mais infiltração de água, nós vamos ter contribuição de fixação do N atmosférico, de busca de nutrientes que foram perdidos, que estão em profundidades maiores, essas plantas, milheto para o potássio, as leguminosas para nitrogênio, e muitas dessas plantas também são solubilizadoras de fósforo, porque nós temos uma grande quantidade de fósforo, né, professor? Aí distribuída no perfil e que não está em condição disponível num talábio para as plantas aproveitarem. E aí quando nós usamos um trigo morisco, ou nós usamos diversas outras plantas, aí, crotalárias, calpis, milhetos e tantas outras, girassol, que são plantas o quê? Que têm uma alta população de micorrizas, fungos micorrízicos, que são maravilhosos, eles vão solubilizar esse fósforo, que estão nas raízes, ectomicorrizas e endo, que vão trabalhar para ter uma solubilização maior de fósforo. Nós temos o tremoço, as crucíferas, o nabo, a canola nos países aí na Europa, Estados Unidos, Canadá, que usam bastante aí mostarda branca, amarela. Essas plantas são o quê? Exímias solubilizadoras de fósforo via fosfatase ácida, que são enzimas das raízes, que os micro-organismos, principalmente fungos, que fazem crescer ali no exudado das raízes, promovem essas enzimas, e essas enzimas vão solubilizar fósforo. Nós temos o caso do guandu, que através do ácido psicídico, que também é um ácido orgânico, que vai também solubilizar fósforo. Então nós temos diferentes formas, maneiras de aumentar a solubilização de nutrientes. Nós temos plantas que vão a 2, 3 metros buscar o potássio. O milheto é o campeão mundial. Nós trabalhamos em pesquisa há 24 anos com milheto, alcançamos 386 kg de K2O. Então o milheto necessariamente, cada 2, 3, no máximo 4 anos, ele tem que passar na sua rotação. Ou no mix ou outro. Ah, mas o nabo forrageiro tem problema de mofo branco. Ele é um hospedeiro, assim como o girassol, a canola, da esclerotina e esclerotiol, que é um problema sério, principalmente para feijão, soja e principalmente em pivôs, mas você coloca no mix, ele não vai ter problema nenhum. Então esse mix, que é uma mistura de várias plantas, nós precisamos desse diagnóstico para saber quais são os meus desafios. É nematóides? São doenças? É problema de uma compactação mediana? E eu vou juntar essas plantas? Não, eu preciso produzir uma grande quantidade de massa, de biomassa, que é importante, de raízes, como o professor sempre enaltece a importância desse trabalho das raízes. Mas nós vamos precisar de quê? De aumentar essa população de micro-organismos. Aí vem a importância do nitrogênio para termos mais enzimas, para termos mais transformação dessa quantidade de material orgânico, transformando em humus, em matéria orgânica do solo. Porque a matéria orgânica, ela vai o quê? Armazenar mais água, ela vai guardar nutrientes, vai proteger nutrientes, micronutrientes e aumentar a microbiota. Vai explodir as populações de micro-organismos para alcançarmos esse equilíbrio, termos menos problemas de doenças, de nematóides, maior potencial produtivo das culturas. Então é todo aí um efeito dominó, né, professor? É uma corrente. Perfeitamente, uma corrente. Tudo isso, onde eu estou, o que eu estou precisando fazer mais? É a minha distribuição de plantas, é a qualidade daquilo que eu estou fazendo no plantio, ou algum entrave, ou algum desafio maior está acontecendo. Essa é a importância de todos nós estudarmos bem isso. Eu queria aproveitar, então, esse gancho aí que o Calegari me oportuna, que veja, no momento em que nós temos assim um aumento dos preços dos insumos,
A questão é como aumentar a sua eficiência, o seu uso eficiente. E para isso o agricultor vai ter que escolher determinadas prioridades de investimento. E o que nós estamos dizendo é que alguns investimentos na área biológica podem incrementar a eficiência destes insumos que o agricultor está pretendendo reduzir o uso, né? E aqueles agricultores que, infelizmente, até este momento desprezaram esses manejos de cunho mais biológico, e estes aí que nos preocupam. Nós temos que dar o alerta, enquanto técnicos, de que este corte poderá resultar num retrocesso. Já aqueles agricultores que já vêm fazendo um manejo que vem conservando o teor de matéria orgânica ou até mesmo aumentando, que eventualmente fazem rotação, que utilizam planos de cobertura, e este agricultor ele vai fazer pequenos ajustes na sua matriz de investimentos para aumentar a eficiência do uso dos insumos, e nós temos certeza que eles vão transitar bem por este período, mas nós temos que dar este alerta, que simplesmente o corte de insumos sem um critério técnico poderá nos levar a um retrocesso. Hoje eu ainda vi um momento, até pelo que eu entendi, o assunto já tinha sido discutido e a Lia Kátia ainda tocou, e recentemente eu ainda tive eu falo que foi um puxão de orelha, sem que ele soubesse que estava me dando, é a questão do gestor, que ele pensa em cortar gastos, ele não pensa em aumentar as entradas, aumentar a renda. Tipo, eu estou num momento difícil, então o insumo está caro, eu tenho que produzir mais. Não é cortar o investimento no insumo, né? Ou investir naqueles insumos que têm probabilidade de dar um retorno, né? Então, hoje a gente discutiu uma prática da agricultura de precisão que a gente trabalha, que é a taxa variável. O que é a taxa variável de fertilizantes, sementes, ou de corretivos, ou de qualquer outro insumo? É você ajustar a dose do insumo que você está utilizando à condição específica de solo que você tem. Então, em vez de utilizar uma média geral em uma área grande, você procura realmente racionalizar o uso do insumo. E isso que foi desprezado nos momentos de vacas gordas, bom, o pessoal, não, eu vou utilizar... Tipo, eu vou jogar tantas toneladas por hectare e ali, precisando ou não, está indo. Está ali. Neste momento, é aquele momento que realmente nós temos que ter um diagnóstico mais assertivo, para exatamente utilizar o insumo no local correto, na dose correta e na fonte mais eficiente. E aí, dentro também dessa linha ainda, quando fala do mix de planta, da rotação, é difícil ainda convencer o produtor de que ele precisa deixar uma área, porque aqui eu confesso para você, assim, os primeiros momentos que eu ouvi falar de rotação, de mix, até o pesquisador ele tinha uma área que ele me chamou para me mostrar que ele ainda adubo verde. Então, é difícil convencer o produtor de que ele não está perdendo ao deixar uma área sem o cultivo tradicional dele? Olha, está aumentando muito o uso de policultivos, desses mix no Brasil. E a gente fica muito feliz com isso, e isso é fruto dos resultados positivos que os agricultores estão obtendo, dos trabalhos de pesquisa, como do Calegari, eu também, que dão respaldo, né, a isso, né? E então eu vejo assim, ele está aumentando, mas por outro lado, sempre para qualquer agricultor, às vezes é mais cômodo você pensar assim, não, mas eu estou fazendo a minha sucessão aqui, soja, milho, estou indo bem, estou colhendo bem, só que a sustentabilidade desse sistema cada vez ela é mais curta, porque você vai acumulando problemas, como o Ademir estava colocando para nós. Nós vamos ter decréscimo no teor de matéria orgânica, compactação, perda de vida do solo, começa a aparecer patógenos, e aí, no momento em que você quer racionalizar o uso dos seus insumos, isso passa a ser importante, porque é fácil você imaginar o seguinte, não vou utilizar fertilizantes minerais, porque a minha lavoura vem sendo bem
fertilizada nos últimos anos. Mas aí isso pode resultar numa planta com uma menor nutrição. Essa planta com menor nutrição, ela é menos vigorosa. Consequentemente, ela vai ser suscetível a qualquer estresse que ocorrer durante o ciclo, estresse climático ou estresse abiótico. Ela vai ser mais suscetível ao ataque de pragas e vai ter mais dificuldade de se recuperar. A mesma coisa como nós. Se nós não temos uma alimentação saudável, equilibrada, não temos as horas de descanso que nós necessitamos, nós vamos ser mais suscetíveis a N situações, inclusive a nossa resistência baixa. A mesma coisa pode acontecer com a planta. É por isso que a gente diz assim, a gente não quer retrocesso, pelo contrário, a gente quer ver o Brasil aumentando a sua produtividade e ao momento assim, e você sabe que no momento de crise, ou no momento que a gente tem esses desafios, desafios maiores, aí que o planejamento e a gestão passam a ser muito importantes. Então, a nossa discussão é uma discussão aberta com os produtores, escutando eles também, quais são as opções, quais são as prioridades, como que eles pensam em continuar o seu sistema produtivo nos próximos anos e aconselhando eles que os resultados de pesquisa que nós temos é que os insumos biológicos, o uso dessas plantas de cobertura é uma das ferramentas, é uma delas, talvez uma das que tem a maior probabilidade de retorno para nós fazermos essa travessia até que os preços voltem a um patamar mais confortável e que a gente possa fazer o manejo tradicional. Rapidinho aí, que eu estou vendo que você quer falar alguma coisa, o nosso tempo já está... Essa questão só que o Telmo colocava da dificuldade do produtor. Muitos produtores têm dificuldade de adoção, mas é como o Telmo colocou, são várias ferramentas. Então, planta de cobertura sozinho não vai resolver os problemas dele. Se é uma infestação de nematóide, as plantas com baixo fator de reprodução, ele vai precisar mais de ativos biológicos, ele vai precisar de uma melhor rotação, ele vai precisar de um equilíbrio de nutrientes no solo. Estamos vendo nas propriedades aí de vários estados brasileiros, onde se falou muito nesses 2 anos aí, muitas lives de que o problema químico do Brasil estava resolvido, não está. Nós temos grande desequilíbrio entre os nutrientes no solo. Esse é um dos grandes componentes que a planta causa esse estresse e tudo mais que o professor falava. Então nós precisamos de planta de cobertura, precisamos de biológico, precisamos de rotação, precisamos de equilíbrio no perfil, raízes crescendo, e aí nós vamos fazer esse manejo mais equilibrado, mais sustentável, com mais vida, o solo cada vez mais vivo e, consequentemente, maiores produtividades e até nesses momentos nós podendo realmente reequilibrar algumas áreas, né? E temos aí, a Mãe Natureza vai agradecer com grandes produtividades. Eu quero agradecer, gente. Eu fico encantada, eu sou fã dessas conversas, esses rapazes aqui são espetaculares. Calegari, obrigada. Telmo, brigadão. Uma satisfação. Nós agradecemos. E muito sucesso a todos os agricultores aqui de Goiás e de todo o Brasil. Com certeza. Então, muito sucesso no campo para você.